O Thiago Silva perguntando, o Coelho está saindo do Corinthians, Vessa? Essa é uma outra matéria que eu queria falar para vocês. O Corinthians está estudando aí uma maneira de desligar o Coelho da equipe sub-20. Eu trago essa informação hoje, pela manhã também. Há duas possibilidades de uma realocação dele lá dentro, uma recolocação dele em algum outro departamento, sei lá, sub-23, ou coordenando, ou até a demissão. A possibilidade, sim, do Coelho ser demitido. Temos que aguardar. O Coelho tem uma história no clube, tanto como jogador, como também como auxiliar técnico e até interino do profissional, e treinador do sub-17, sub-20, etc. Então, temos que aguardar, mas há um movimento nesse sentido de a saída. Ele está muito desgastado, o Coelho. Por que aconteceria isso? Não é nem pelo campo. Ele foi lá, caiu na semifinal da Campeonato Brasileiro Sub-20 e tal, mas basicamente o que pega é porque ele está realmente desgastado. Ele está desgastado no clube. Primeiro com o torcedor, porque ele deixou uma imagem muito ruim como interino, pela maneira dele agir ali no microfone, com uma exposição maior. Até porque também conseguiu 6 pontos de 21. O Corinthians só não está numa situação mais tranquila de Libertadores, porque 6 de 21 é ridículo, é uma pontuação ridícula. E foi isso que o Coelho conseguiu. Se não me engano, isso dá 28, 30%. E a segunda situação, que também queimou bastante o filme dele, durante o jogo, ainda acho que na primeira fase do Brasileiro Sub-20, lá na Fazendinha, um assessor da diretoria, que é o colocado pela diretoria para ficar como assessor lá do departamento de base, o cara deu uma cornetada, falou mais alto ali, para quem conhece a Fazendinha, bem naquela parte da numerada. O Coelho estava no banco, ficou nervoso porque ele achou que só ele poderia falar com seus jogadores, é um direito dele, e o Coelho virou para a arquibancada e começou a xingar o cara, que na hierarquia, na teoria, o cara é acima dele. Ele é um assessor da presidência, um assessor da diretoria, e estava lá acompanhando, ligado à categoria de base, mas é um assessor da diretoria. Então, na teoria, está acima do Coelho. E o Coelho, não teve a menor dúvida, mandou xingando todos os palavrões lá para ele possíveis. O juiz escutou aquilo e expulsou o Coelho. O Corinthians acho que perdeu aquele jogo, se não me engano, para o Vasco. Então, queimou muito ali, sabe? Assim, o desgaste do Coelho é muito grande hoje. O desgaste também de imagem dele com a torcida do Corinthians, principalmente do portão para fora, com os milhões de corintianos espalhados pelo Brasil, porque a imagem que ele deixou no profissional foi muito ruim. Então, há chance, sim, dele sair do Corinthians, inclusive dele ser demitido. Tá? Vamos aguardar. Essa informação que eu trouxe agora de manhã também com exclusividade para vocês. Acessem lá no meu timão, tem tanto o lance da dívida do Corinthians com o salário dos jogadores, quanto também esse lance do Diego Coelho podendo ser ou realocado, e eu não faço ideia para onde, ou ser mandado embora. Nessa mesma matéria, eu trago a informação do Edson Leivinha. Quem é Edson Leivinha? É esse profissional bastante experiente, ele está com 58 anos, foi o treinador do Sub-23, do glorioso Sub-23, nas temporadas de 2019 e 2020. O 23 do Corinthians tem 2 anos e ele comandou o time nos 2 anos. E ele vai sair, o Danilo já assumiu o cargo dele, o Zidanilo é o novo técnico do Sub-23, então já assumiu o cargo dele, e ele está sendo realocado. Muito provavelmente vão usar lá no clube de argumento de que ele será o auxiliar técnico do Danilo. Então ele rebaixaria de técnico para auxiliar, para ajudar o Danilo, naquela coisa de falar que vai dar dicas, de que conhece os jogadores, etc. e tal. Mas a verdade é que se isso acontecer e ele não for, não deixar o clube permanecer, vai ser uma imposição também do Jassa, o diretor, que é o padrinho ali do Andrés no Corinthians. O Jassa, que era o diretor do Sub-23 até 31 de dezembro, tem muita força lá dentro, a sua opinião vale muito politicamente, e aí o Jassa quer que o Leivinha se mantenha ali no 23 e fique como auxiliar. E aí o Duílio deve acatar. A tendência, então, é que o Leivinha permaneça no 23, mas como auxiliar,
E isso daí, se isso acontecer, vai reafirmar o tamanho do Jassa, o tamanho da sua influência no clube. Porque ele que colocou lá durante os 2 anos, os 2 primeiros anos, e se o Leivinha, deixando o cargo de treinador, virar auxiliar, aceitar ser auxiliar, para ajudar o Danilo e não ser mandado embora, é porque o Jassa realmente, a força dele segue do mesmo jeito. Então eu trago essas 2 notícias daí para vocês. Eu chamei de vai e vem ali da base, enfim, dança das cadeiras.